No slide 18, aqui é só mostrando, porque eu já tinha falado alguma coisa para vocês, na importância econômica. Então, parasitas de plantas. 80% dos parasitas de planta, eles estão dentro desse grupo. São as ferrugens e os carvões. Então, ferrugem, a Emilia vastatrix, que vocês já viram lá no começo, e os carvões, que é o Stilagmeida. E ferrugem é porque a coloração dela é a coloração meio parecida com ferrugem, e os carvões é que quando aparecem fungos, que são chamados de carvões, o cereal, o milho, o cevado, ele fica escuro, porque ele tem os esporos são escuros, e aí vai escurecer tudo, e aí você tem que descartar, porque não tem como você usar. Esse exemplo aqui da Armillaria meleia, ela é um que é chamado de necrotrófico, porque ela invade a planta viva, ela compete com a planta, ela retira nutriente à força, ela põe enzimas ali, mata o hospedeiro, mas ela continua viva na matéria orgânica morta. É melhor ainda para ela, porque a planta não se defende mais. Eu vou mostrar na próxima slide, vocês vão ver uma foto da Armillaria meleia. Os comestíveis são alguns que a gente já viu na primeira aula. Amanita caesareae, lactários deliciosos. Os venenosos, que é aqueles que você só come uma vez e se comer, nem come outra vez, vai pro buraco logo. Que paralisa seu fígado, seu rim, e aí você tem ataque cardíaco e acaba morrendo. Então, a Amanita verna, a Amanita panterina, bolete satanás, por aí vai. Alucinógenos, eles também têm toxinas, são as toxinas menos potentes, são alucinogênicas, a Amanita muscaria, muscarina, a psilocibe mexicana, a psilocibina, então dá alucinações, mas dependendo das condições, às vezes essas alucinações, elas continuam. Na indústria química, então você tem alguns desses que produzem vitaminas que ajudam no desenvolvimento do organismo, na competição contra patógenos, e um exemplo disso, o Agaricus blasei, que ele é um complemento vitamínico que ajuda no tratamento de várias doenças, inclusive alguns tipos de câncer. Aqui tem, Armillaria meleia, tá aqui ela, o parasita, bonitinha, mas ela, quando ela se instala, que ela produz a estrutura de reprodução, ela vai, mais dia, menos dia, ela vai acabar matando a planta. E normalmente ela entra pelas raízes ou por alguns cortes, e aí quando ela explode desse jeito, a planta está próximo a morrer. Aqui no slide 20, aí você tem a classificação. É uma classificação bem simples, que tem o filho Basidiomycota, e aí você tem as classes Basidiomycetes, Teleomycetes e os Tomicetes. A gente vai ver um pouco de cada uma delas, e vocês, depois, se tiverem interesse, vocês procuram em outros locais. Então, a classe Teleomycetes, que está no slide 21, são os fungos da ferrugem. Eles produzem lesões e que parecem ferruginosas. Tem a ausência de basidiocarpo. Por quê? Porque eles são parasitas, eles não precisam produzir basidiocarpo para sobreviver. Eles têm micélio septado e poro simples. Por quê? Porque eles não precisam de uma estrutura mais complexa para eles se desenvolverem. Tem austório, são parasitas, então eles têm seriam os rizóides, mas como esses rizóides estão prejudicando, são chamados de austório. São parasitas obrigatórios de plantas superiores. No slide 22, mostra, isso aqui é só a título de informação, então tem, isso varia muito, nesse caso aqui, é só mostrando uma ideia do que era quando eu pesquisei. Então, possuía 2 ordens, 15 famílias, 167 gêneros, 7.000 e tantas espécies. Aí você tem 2 ordens aqui dentro, Septobasidiales e Uredinales, e aí aqui são os ciclos de vida. Tem alguns que são extremamente complexos, por exemplo, no caso da Puccinia graminis, ele passa por até 5 diferentes estágios, às vezes até em 5 diferentes plantas. Mas quando não tem as plantas todas, ele corta esses estágios e aí ele consegue sobreviver. A reprodução sexuada é por espermatização, que é o exemplo. No slide 23 está aqui mostrando o A, que é a ferrugem. O B é o carvão, que a gente vai falar dele mais no próximo slide. Então está aqui essa coloração, e que você vê isso também
No próximo aqui mostrando os basidiomicídios fitopatogênicos, no caso aqui a ferrugem do café, no slide 24, tá vendo as manchas, que elas também são manchas ferruginosas. E aí eles afetam, porque produzem enzima que afetam a planta e impedem o fungo de a planta de fotossintetizar. Então ela acaba matando a planta, porque a planta não consegue mais fazer fotossíntese e não consegue crescer. Eles dizimaram os cafeeiros aqui do Brasil na década de 40, muita gente teve muito prejuízo por causa disso. No slide 25, aí é aqui que vão começar os carvões. Então, também, como são parasitas de vegetais, eles têm ausência de basidiocarpos, e os fungos são chamados de fungo do carvão, porque eles escurecem, enquanto o outro fica meio avermelhado, esse aqui ele escurece. O micélio septado também, com septo simples, mas aí, dependendo da ocasião, ele já tem septo completo. São parasitas de plantas superiores, reprodução sexuada. Então, a partir daqui, é somatogamia. A reprodução assexuada é gemação, porque tem algumas leveduras que elas, quando produzem reprodução sexuada, elas estão dentro desse grupo aqui. Então, a gemação produz blastoconídeos. No slide 26, aqui mostrando são as ordens que tem. 7 ordens, 63 gêneros, 1000 e tantas espécies. Alguns exemplos aqui, ó, o Stylago meides, às vezes a denominação do fungo é do vegetal que ele ataca o milho. O Stylago incitamine ataca a cana-de-açúcar. Tiletacária ataca o trigo. O Urostis sepular, ele ataca a cebola, mas ele causa o apodrecimento da cebola. Às vezes você vê a cebola no supermercado toda cheia, às vezes daquele de um pozinho preto, ele não tem, assim, não tem umas enzimas que prejudiquem, mas ele causa a degradação, a deterioração daquilo ali e apodrece a cebola. E aí, se tiver junto do outro lote, vai levando tudo junto. Aqui no slide 27 é mostrando no B, que é o carvão, como ele escurece o milho. E o milho fica indisponível, não serve nem para ração, porque alguns desses aqui também produzem toxinas, então você não vai arriscar a passar isso para o gado. No slide 28, aí mostra a classe Basidiomycetes, que é a classe que a gente mais conhece, que é onde a gente vê as estruturas que são maiores. Então, essa classe Basidiomycete, ela tem duas subclasses, que são Phragmobasidiomycetide e Holobasidiomycetide, que é aqueles lá que vocês viram lá nos slides anteriores, onde você tem o basídio fragmentado, e o holobasídio é quando o basídio é inteiro. Então, no Phragmobasidiomycetide, você tem um basídio septado, que tem 4 células, cada uma célula produz um basidiosporo. E normalmente apresenta basidiocarpo seco. Aí aqui tem as ordens, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Tremelares, auricularialis, então tem auricularia, a gente encontra comumente por aqui. Ele parece realmente uma orelha, é molinho, tem alguns até que são comestíveis. Vocês vão ver mais para frente algumas figuras. E Holobasidiomycetide é onde a basídia não é septada. Ela forma os núcleos, tem a divisão e ela empurra para fora, forma os esterigmas, e aí os esterigmas estão todos dentro em cima da mesma basília. Então, tem as antigas classes, Hymenomycetes, Gasteromycetes, são aqueles corpos de frutificação fechado. Aí você tem as ordens aqui. As ordens que mais a gente vê é a ordem Agaricalis, que são dos cogumelos, e a Philophorales, que são das orelhas de pau. Mas a gente encontra dos outros, se você procurar, você encontra as outras ordens também. Cerotobasidialis, Tularnellalis, Dacrymicetalis e por aí vai. Mas as ordens que eu realmente falo mais são essas duas primeiras. Aí, a ordem Aphilophorales, nesse caso aqui, ela tem himênio liso, mas ela pode ter himênio coraloide, aí isso vai para a família, denteado, que é idináceo, tubular, que é poliporáceo, que é um tubo onde você vai ter, onde vão as basílias vão projetar os basidiosporos dentro do tubo, que fica mais fácil depois de liberar. Normalmente os corpos são coriáceos, são duros, eles resistem muito mais a condições adversas, por exemplo, a insolação, a ressecamento, porque o micélio dele é um micélio bem entrelaçado e eles formam umas partes que são coriáceas. Então, o basidiocarpo tem
são de diferentes, desde alguns achatados, que é o ressupinado que cresce em cima do vegetal, morto na maioria. O efuso reflexo, que é quando você tem ele deitado, mas a aba dele, a ponta dele se solta. E aí você tem outros tipos mesmo, que são as orelhas de pau, que são comuns. Então, aqui tem alguns exemplos e a gente vai ver algumas figuras mais para frente. No slide 30, aí está mostrando aqui, é um exemplo, isso aqui é só para mostrar. É um grampo de conexão, o micélio, o grampo de conexão, mostrando a célula dicariótica, e aqui é um desenho esquemático do himênio poroso. É um poro mesmo. O himênio, ele fica em torno disso, ele vai produzir as basílias, que depois vão produzir os basidiosporos, e aqui está mostrando, no meio aqui, está mostrando a liberação dos basidiosporos nesse himênio, e que normalmente esses corpos de frutificação, eles formam o himênio sempre na parte de baixo. Por quê? Porque isso vai facilitar a dispersão dos esporos, que são esporos imóveis e precisam de mecanismo de dispersão. No slide 31, está mostrando a ordem Agaricales. Então, são os nossos famosos cogumelos, que são de cor variável, de tamanho variável. E aí você tem alguns também, por exemplo, a gente está acostumado com cogumelo, o carnoso, que é o que são comestíveis, eles têm muita água, eles se desfazem, não aguentam ressecamento, mas tem alguns que são um pouco mais coriáceos e tem alguns que são membranosos. Isso vai variando do caso. Tanto na ordem Agaricales como na Filoforalis, você tem basidiorcarpos que variam de poucos centímetros, de 2 a 50 centímetros, mas você tem basidiorcarpos que são bem grandes, que pesam às vezes até 5, 8 quilos. Isso depende do tempo que ele tem também para desenvolver. Aí, esse basidiocarpo, ele vai apresentar o pílio, estipe, himênio lamelar, esporada, que são os basidiosporos, e que normalmente elas são cinzentas, exemplo disso que você tem aqui, boletos, agaricos, marasmos. Os marasmos, eles são bem pequenininhos, já boletos, eles são bem grandes. Onde você vai se encontrar um agaricos, você também consegue notar. O marasmo, você tem meio que procurar que ele é pequenininho, se vocês olharem. Então, a partir do slide 32, a gente vai ver vários exemplos. Aqui é o desenvolvimento do basidiocarpo. Então, você tem uma estrutura pequenininha, o micélio se uniu lá, a plasmogamia, e aí esse micélio, às vezes, ele rola e forma uma bolinha, que é chamado de ovo também. Aí ele começa a desenvolver. E quando ele vai crescendo, o basidiocarpo ele vai se formando, o que é que você vai ter aqui? Então, esse ovo ele vai se romper, e o basidiocarpo vai começar a aparecer. Primeiro, às vezes, ele aparece meio fechadinho, e depois ele vai se abrir, no fim, porque as lamelas elas têm que ficar expostas para os esporos poderem ser liberados. E aí você tem aqui, várias partes. Aqui em cima tem alguns que são coloridos, vocês vão ver alguns que são escamas. Então, isso aqui, a volva, é a parte de baixo. É o saquinho que restou lá do ovo, lá, né? Aí, às vezes, fica um anel na parte de cima, que é quando ele partiu, que ele cresceu. Aí você tem o estipe e o pílio. E é nessa parte de cima do chapéu, que você vai ter, na parte de baixo, formação das lamelas. Nessas lamelas você tem o himênio, e o himênio tem as basílias e os basidiosporos. Os próximos slides, o slide 33, está mostrando aqui, que vocês viram, já mostrei lá na aula. Então, são características que eles têm tamanho, coloração diferente. E aí, o que eles vão ter aqui? Eles vão, com isso, com macroscopia, você começa a identificar, e depois você vai ver o que vai acontecer. No slide 34, está mostrando aqui, esse o Pycnoporus, ele é a Filoforalis, então ele é um relipal, mas ela é diferente. Eles têm coloração. Algumas dessas colorações que eles têm, essas tinturas que eles têm, elas podem ser usadas na indústria, desde que elas não sejam tóxicas. E aqui é o exemplo de um desses, que do Agaricales. Então, eu mostrei os dois. Esse é bem maior do que o outro, é mais colorido. E aí você tem um carnoso e o outro coriáceo.
No slide 35 é a mesma coisa. Então, aqui você tem do Agaricales. Então, tem uns cogumelos pequenininhos. Tá vendo que eles cresceram juntos aqui na parte no slide da esquerda. E do slide da direita, são alguns que eles crescem. Se você olhar, a aparência deles é meio parecida com a Filóforalis, mas o himênio deles é um himênio lamelar. Então, eles são algumas espécies daqui que são comestíveis. O slide seguinte, aí só mostrando a diferença que tem, mas tem alguns que o himênio, ele é diferente. Então, tá vendo que dá para ver as lamelas aqui no slide só para vocês verem a diferença, no slide da esquerda. E a Amanita muscaria, de novo, aqui, que o himênio está aqui por baixo, que você só vê se você levantar. No slide 37, só mostrando aqui, ó, tá vendo que eles têm também, alguns viram, esses aqui, ó, mas esse aqui é um carnoso e esse aqui é um coriáceo. Você tem essa estrutura para cima aqui, ela é bem dura, você bate nela, ela é dura mesmo, enquanto que esse aqui, se você pegar de mau jeito, ele se desfaz. E esse aqui, quando ele seca, ele fica desse formato. Esse aqui, quando ele seca, ele deforma. Aqui no slide 38, tá mostrando direitinho. Aí você tem um Agaricales, onde você vê o cogumelo. Quando você vê as lamelas, essas lamelas já são poucas e são retas. Aí a fotografia foi por baixo, dá para ver. E nesse outro aqui é uma Filóforalis, onde você tem, parece um veludozinho. Mas quando você põe a lupa, você vê que é completamente preenchido por poros. E ele, quando cresce, normalmente ele tá virado para baixo. Aqui, ó, só mostrando os tipos de himênio, que nem sempre eles são retinhos, nem sempre eles têm o mesmo formato, a coloração ela também varia. No slide 40 tá aqui, ó, mostrando um outro grupo que a gente chama, nesse caso aqui, ó, o Ciatus, que está do lado esquerdo. Ele parece um ninhozinho de passarinho, tanto que ele é da ordem de Dulariales. Essas bolinhas pequenininhas que tem aqui dentro dessa estrutura, elas são chamadas de gleba, que os esporos, os basidiosporos, estão aqui dentro. E aí eles são bem evidentes, mas alguns são bem pequenininhos, não dá para você ver. Esse Clathrus, ele primeiro é um ovo, ele é meio fedido, mas ele é bem colorido, e quando ele eclode aí, como se fosse, ele sai como se fosse feito um polvo, né? Mas você não é muito fácil você encontrar ele, só em determinadas condições. No 41, aí tá mostrando aqui, ó, o Geastrum, que são aqueles estrela da terra, que é Gasteromycetes. Tá vendo aqui, ó, são duas espécies, e aí eles são, uma gleba, uma bolinha formada. Quando os esporos dentro estão perto de serem liberados, e aí o que você vai ter? Essa parte da gleba de fora, essa membrana, ela se parte e ela fica parecendo uma estrela mesmo, e ela pressiona a parte de dentro. E aí que vocês vão olhar, ó, tá vendo um biquinho, tanto no geacho quanto na outra espécie, que é por aqui, por onde os esporos são liberados. Às vezes você consegue ver, quando você mexe neles, eles já estão sequinhos, você vê que eles soltam um jato, e são os esporos que são liberados. Aqui são outras fotos de Basidiomycota, então vejam como eles têm, ó, é o himênio lamelar, e aí eles vão formando, é o esquizófilo. E esse aqui é um exemplo de bovista. Ele é um dos exemplos que o pessoal, às vezes, quando encontra, eles brincam, até criança brinca com eles, até como se fossem bola. Eles são, que eu chamo de puffball, porque algumas dessas bolas, elas são grandes mesmo, e o pessoal vai chutando, só que daqui a pouco rompe, e aí os esporos são liberados. O fungo até gosta, porque é uma maneira dele liberar. No slide 43, aí você vai ver aqueles que são as orelhas de pau, que elas têm características também entre si, que são diferentes, e aí elas são mais coriáceas, mas mesmo assim tem alguns desses aqui que são comestíveis, como vai mostrar aqui no último slide, que é o slide 44,
Aí tá mostrando, tá vendo ali, ó, um corpo de frutificação é do lado direito, o rapaz está com o braço em cima, olha o tamanho do corpo de frutificação, isso pode pesar vários quilos, e tem alguns que mesmo que sejam coriáceos, que é o caso do Ganoderma, isso aqui é uma espécie de Ganoderma, essa espécie aqui é uma espécie comestível. Eu li assim que o gosto dela não é lá muito bom, mas quem gosta disso, quem está acostumado com isso, consegue comer. Então, isso aqui é uma fazenda de produção de cogumelo. E se vocês forem olhar, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários tipos e tem até, por exemplo, tem até para vender uns kitzinhos que você pode cultivar cogumelo. Eles vendem o kit e ensinam como é que você faz. Tem um aluno meu da biologia agora que ele comprou um kit desse e ele conseguiu cultivar cogumelo, e era cogumelo comestível, e ele comeu o cogumelo. Ele usou para aprender, mas ele também conseguiu cultivar. Então, depois eu vou passar para vocês algumas lâminas para vocês desenharem da aula prática, e aí mas vocês, nesse caso aqui, é o grupo que mais vocês encontram na natureza, que vocês podem também dar uma olhada na aula e podem fazer coleta desse material, tirar foto e tentar identificar, encaminhar, tá certo? Então, qualquer coisa, vocês me avisam.